Nos dois últimos vídeos eu disse que sou a favor da redução de jornada, mas que do jeito que estão fazendo, sem um estudo, sem um planejamento, com barganha política no lugar de política pública, a conta vai chegar mal. E vai chegar para quem a lei deveria proteger. E algumas pessoas me perguntaram, né? Tá, César, beleza, tu criticou, mas alguma ideia de como que tu faria? Então é uma pergunta justa e criticar sem proposta é fácil. Então esse vídeo é diferente. Eu não vou falar mais sobre o que está errado na PEC. Mas hoje eu vou falar sobre como isso poderia ser feito sem destruir emprego, sem estourar as contas públicas e sem fazer o trabalhador pagar duas vezes e sem pesar para o empresário, para a empresa. Porque reduzir jornada de forma responsável é sim possível. O problema nunca foi reduzir jornada. O problema é fazer isso no improviso. E ao meu ver, é exatamente assim que está sendo feito. Antes de entrar nas ideias, tem um ponto que precisa ficar bastante claro. Uma reforma dessa escala, ela não funciona se só um lado pagar a conta. O trabalhador ganha tempo livre, a empresa precisa reorganizar a sua operação, o governo arrecada menos no curto prazo, o mercado informal pode crescer e o valor do produto lá na gôndola ele tem a tendência a aumentar. E se isso acontecer, isso volta direto para o bolso do próprio trabalhador. Votar uma PEC dessas no momento em que os juros estão lá em cima, o crédito está caro e as empresas já estão bastante exprimidas, é colocar uma tonelada de peso nas costas de quem já está carregando boa parte da economia. Deixa eu te contar como pensa um empresário de verdade. Não aquele empresário do noticiário, o empresário de verdade. Aquele que acorda de madrugada pensando na folha do mês, que sabe o nome de cada funcionário, que assinou uma fiança com o nome próprio para conseguir crédito, penhorando algum bem, alguma coisa. Esse cara, quando aparece uma mudança grande como essa, ele não liga a televisão para ver o que o deputado acha. Ele pega papel, começa a fazer a conta. Vale a pena contratar mais gente? Vale a pena abrir mais uma unidade? Vale a pena comprar aquela máquina que está faltando? Ou é mais seguro deixar o dinheiro aplicado? Porque hoje, com os juros desse tamanho, é uma pergunta real. Isso aqui não é cinismo e muito menos ganância. É um cara tentando sobreviver num ambiente que não foi feito para facilitar a vida de quem produz. E o que acontece? Aquela loja não abre, aquela máquina não é comprada, aquele funcionário não é contratado, aquele salário não entra na família, aquela rua não movimenta. O Congresso vota como se emprego fosse uma obrigação do empresário, como se ele tivesse a obrigação de contratar, independente do ambiente que eles mesmos ajudaram a criar. E uma coisa é muito óbvia, a empresa não contrata por obrigação. Empresa contrata quando sente que vale a pena crescer. Empresário não tem medo de trabalhar. Empresário tem medo de dar tudo de si e não conseguir pagar as contas no fim do mês. Por que eu digo isso? Porque eu sou um deles. Então o princípio de tudo é simples. Os benefícios são coletivos, os custos dessa transição também precisam ser. Trabalhador, empresa, governo, sindicatos, ensino, fiscalização, cada um deve assumir a sua parte. Sem isso, qualquer proposta vira apenas um discurso. Eu aqui chamo isso de um Pacto Nacional de Transição para o Desenvolvimento. Nome bonito, eu sei. Mas isso é o que menos importa. O nome é de menos. O que importa é a lógica por trás. Que não é uma lei para aparecer em manchete. É uma política pública desenhada para funcionar na vida real. Antes de falar sobre qualquer proposta específica, também preciso falar sobre uma ideia. Porque sem ela, nada do que vem a seguir faz sentido. Nenhum país melhora a qualidade de vida de forma sustentável apenas mandando trabalhar menos. O que sustenta a redução de jornada é produzir mais valor em menos tempo. Se eu trabalho 36 horas e produzo o mesmo que eu produzia em 44 horas, então, beleza, a conta fecha. Agora, se eu trabalho menos e produzo menos, alguém vai pagar por isso. E esse alguém, quase sempre, é o mesmo trabalhador que a lei queria proteger. E sabe qual é o grande problema desse improviso? Quando a política pública nasce do improviso, ninguém pergunta se a produtividade vai acompanhar. A lei muda, a produtividade continua igual. E a conta aparece no bolso de quem menos pode pagar. Então, o governo precisa lançar um programa nacional de produtividade. Inteligência artificial aplicada ao dia a dia das empresas, digitalização de processos que ainda são feitas à mão, automação inteligente onde faz sentido, capacitação gerencial para pequenos negócios, formação técnica de trabalhadores. Sebrae, Senai, Senac, institutos federais, universidades, todos trabalhando para isso. Sabe, menos discurso político e mais solução efetiva dentro das empresas. Quanto maior a produtividade, menor o impacto econômico de reduzir jornada. E mais próxima fica a conta de fechar sem quebrar ninguém. O Brasil é um país de muitas economias dentro da mesma fronteira. Empresa de tecnologia, pequeno supermercado, indústria, fazenda, hospital, cada um vive uma realidade diferente. Então a primeira coisa que uma proposta séria precisa fazer é não aplicar tudo de uma vez, igual para todo mundo, ao mesmo tempo. Um caminho seria em fases. Fase 1, setores piloto, tecnologia, serviços, grandes empresas, com um monitoramento próximo, emprego, produtividade, informalidade, preço. Fase 2, avaliação técnica. Dados positivos, ok, avança. Dados ruins, para, corrige, não passa adiante. Fase 3, expansão gradual,
com cronogramas diferentes, por setor, por porte, por região. Porque se os indicadores piorarem, emprego caindo, informalidade subindo, empresas fechando, a expansão pausa ali. Isso não é fraqueza. Isso é substituir improviso por evidência. A proposta acaba tratando todo mundo igual. Um país onde nada é igual. Porte importa. MEI e pequena empresa não podem ser tratados como uma grande indústria. O setor importa. Um hospital não funciona como escritório. Tem gente que pode até pensar, mas o hospital é tudo público. Não é não. A maioria dos hospitais são privados. É uma empresa. É CNPJ. SLT. E se tu aperta demais sem pensar em como esse setor funciona, quem vai sentir é o trabalhador e o paciente lá na ponta. Região importa. Grande capital não é igual a cidade pequena. Cada realidade tem um ritmo. E aqui entra um ponto prático que quase não aparece nessas discussões. Se reduzir para 40 horas semanais, isso não significa necessariamente mexer no 6 por 1 para todo o país. Pode reduzir a jornada diária e manter o 6 por 1. E deixar a empresa continuar funcionando, enquanto o trabalhador trabalha menos e descansa mais. Ou caminhar para o 5 por 2 com escalas alternadas, onde o descanso é respeitado e a operação também consegue rodar. É essa flexibilidade que separa um projeto que funciona de apenas uma ideia para manchete. Quando a jornada muda, muitas empresas vão precisar se adaptar, contratar mais gente, reorganizar turnos, comprar equipamento, investir em software. E aqui entra uma história. Imagina o dono de uma padaria. Ele descobre que vai precisar contratar mais uma pessoa para cobrir as horas que vão ser reduzidas. Ele vai ao banco. Ele descobre o crédito disponível para ele. Para fazer essa adaptação que a lei exige, custa quase o mesmo que comprar um apartamento. Ele faz o quê? Contrata? Ou continua trabalhando 14 horas por dia sozinho para não quebrar? Essa é a vida real de boa parte das empresas no Brasil. E uma proposta séria precisa enxergar isso. BNDES e bancos públicos poderiam oferecer linhas específicas, juros menores, carência inicial, uso exclusivo para adaptação ao novo modelo. Não é um crédito eterno, é uma muleta temporária para atravessar a mudança. E junto com o crédito, um incentivo fiscal vinculado a resultado. Não apenas desonerar por desonerar, mas premiar quem emprega, quem formaliza, quem investe em gente. O Estado então passa a premiar o que interessa à sociedade. Emprego formal, produtividade e estabilidade. Vou falar de uma ideia que eu tive, que eu nunca ouvi ser debatida, mas eu acredito que tem um potencial enorme. A Maria nunca teve carteira assinada. Ela recebe benefício, não é muito, mas é o que tem. Aí surgiu uma oportunidade, uma vaga de trabalho para ela. Uma empresa pequena, perto de casa, precisando de alguém. Aí veio o problema. Se ela aceita o emprego, ela perde o benefício. Se ela não aceita, continua parada. E isso é bom para quem? Não é bom para Maria, não é bom para a empresa, não é bom para o país, não é bom para a economia. Hoje o governo já gasta bilhões com benefícios sociais. E se parte desse dinheiro fosse usada para financiar a transição da Maria do benefício para o emprego formal, um programa voluntário com duração limitada, a Maria continua recebendo benefício, trabalha numa empresa credenciada, com jornada reduzida proporcional ao valor que ela recebe, recebe treinamento, desenvolve experiência. Com o tempo, o benefício vai diminuindo e a remuneração vai aumentando, até ela ser contratada integralmente. Quem ganha? A Maria ganha experiência, qualificação e aumento de renda. A empresa forma sua própria mão de obra. O governo transforma gasto permanente em transição para o emprego e aumenta a arrecadação previdenciária, com uma regra que não abre exceção. É proibido substituir funcionário já contratado. Uso exclusivo para novas vagas, com limite de tempo, formação obrigatória e avaliação contínua. Isso aí não é subsidiar a empresa, é financiar a ponte entre assistência e autonomia. O debate sobre a jornada de trabalho acabou preso em uma pergunta errada. Tu é a favor ou tu é contra? E é exatamente aí que o sistema quer que a gente fique. Uma resposta rasa, um contra o outro. Tem uma frase antiga que diz que a melhor forma de conquistar é dividindo. Divide trabalhador e empresário, divide quem produz e quem consome, divide quem gera emprego e quem precisa de emprego. Só que na vida real a gente tá tudo junto e misturado. E quando mexe na jornada, mexe em tudo. Na empresa, no trabalhador, no preço da gôndola, na arrecadação, no serviço que chega lá na ponta. Tem impacto para todo mundo. E essa é a real. Então eu acho que a pergunta certa seria: como reduzir jornada, preservando empregos, aumentando produtividade e garantindo que as compras fechem? Quando o trabalhador ganha qualidade de vida, a empresa continua competitiva. O Estado coordena a transição com responsabilidade. Todo mundo ganha. Mas isso não acontece por decreto. Acontece, eu acredito que por um pacto. Lá no começo eu disse que a conta vai chegar. E eu continuo pensando exatamente igual. A diferença é que agora eu mostrei uma forma de dividir essa conta. Porque quando só um lado paga, cedo ou tarde, todo mundo perde. O sucesso de uma reforma dessa não vai ser medido só pelo número de horas trabalhadas. Ela vai ser medido pela capacidade de gerar oportunidades, aumentar a produtividade e construir um mercado de trabalho mais forte para as próximas décadas. O Brasil não precisa de mais uma lei, ele precisa de um pacto. Não é pacto porque o nome é forte e bonito. Pacto é pacto porque precisa ter compromisso e responsabilidade para ser mantido. Independente de quem está no poder, independente de governo. Não é um acordo de um partido, não é a marca de um presidente. É um compromisso de país. E nesse sentido, o pacto, ele não pode ter um pai político. Ele deve ter uma mãe, como diz o nosso hino. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada Brasil. Um pacto de desenvolvimento é preciso olhar para esses filhos todos, quem trabalha, quem empreende, quem governa, quem estuda, quem consome. Se esse pacto existir de verdade, reduzir jornada deixa de ser risco e passa a ser um passo de desenvolvimento. Política pública, ela não existe ou não deve existir para vencer a eleição. Existe para funcionar e depois que a eleição acaba. Mas agora, quem sou eu, né? Eu precisava tirar essas coisas da cabeça e colocar em algum lugar. Se tu chegou até aqui, muito obrigado. Se tu acha que eu não sou tão maluco ou tão utópico assim, compartilha esse vídeo, manda pra alguém. Talvez marque o político em quem tu votou. Vai que, com alguém vendo o vídeo, né, acenda uma luz
que a gente consiga ajustar alguma coisa antes que seja tarde.